Você abre o celular de manhã e vê a notícia: Neymar, o jogador mais caro da história. Você lê, compartilha, talvez até discuta com alguém. Mas aí vem a pergunta que quase ninguém para fazer. Por que um jogador que saiu do Santos por 57 milhões acabou custando 222 milhões 3 anos depois? Isso não é acidente. Isso não é sorte. E a resposta não está nas 4 linhas. Olha, a maioria das pessoas vê o número e passa. Mas quem entende de futebol sabe que por trás desse valor existe uma história de posicionamento, de timing e de algo que o mercado chama de ativo futebolístico. E hoje eu vou te mostrar exatamente como isso funciona. Fala, pessoal! Nesse vídeo a gente vai além da manchete sobre Neymar Júnior. A questão não é só quanto ele ganha ou quais títulos ele tem. A questão é, como um garoto de Mogi das Cruzes, que cresceu numa família humilde em São Vicente, virou literalmente o jogador mais caro da história do futebol? Porque olha, tem uma diferença enorme entre saber que ele foi vendido por 222 milhões de euros e entender por que alguém pagou 222 milhões de euros por ele. Se você curte futebol de verdade e quer entender o jogo fora das 4 linhas, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não repete manchete. A gente explica o que está por trás delas. A questão é a seguinte: Neymar não virou caro do nada. Isso aqui é importante. Em 1998, ele começa nas categorias de base da Portuguesa Santista com 6 anos de idade. Em 2003, vai para o Santos. E quando estreia como profissional no time principal, já no Campeonato Paulista, ele não apenas joga bem, ele é eleito o melhor jogador do campeonato do ano seguinte, em 2010. Agora pensa comigo. Em termos de mercado, o que acontece quando você tem um jogador jovem, brasileiro, artilheiro, vencedor e que ainda não foi para a Europa? O valor dele sobe. Até 2012, Neymar já era o maior artilheiro da história do Santos na era pós-Pelé. 2 campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores da América. Tudo isso antes dos 21 anos. E aqui está o que muita gente não percebe. O Barcelona não comprou um jogador em 2013. O Barcelona comprou uma promessa validada. E aí o preço muda completamente. Mas será que essa transferência foi só futebol mesmo? O valor divulgado na época foi de 57 milhões de euros. Parecia razoável para um jogador jovem vindo do futebol brasileiro. O problema é que depois veio a investigação e a Justiça Espanhola constatou que o valor real da operação foi de aproximadamente 86,2 milhões de euros, quase 30 milhões a mais do que o anunciado. Isso gerou um processo judicial que envolveu o Barcelona, o Santos, a família de Neymar e o próprio jogador. A pergunta que ficou no ar: por que esconder parte do valor? Aqui entra uma lógica de mercado que a maioria dos torcedores não acompanha. Clubes às vezes estruturam transferências de forma a distribuir pagamentos, abater impostos ou proteger parceiros comerciais. O Santos, por exemplo, recebeu parte do valor. A empresa da família de Neymar recebeu outra parte. O valor oficial era apenas uma fatia do negócio real. Talvez você ache que isso é exagero, que isso acontece só em casos raros. Mas, na verdade, operações financeiras complexas em transferências de alto valor são mais comuns do que parecem no futebol europeu. E isso explica muita coisa sobre como o mercado funciona. Agora vem a parte mais interessante. Neymar chegou ao Barcelona e jogou ao lado de Messi e Suárez. Aquele trio ficou conhecido como MSN e foi um dos ataques mais avassaladores da história do futebol. Em 2014 a 2015, eles conquistaram La Liga, a Champions League e o Mundial de Clubes. No ano seguinte, mais um título nacional. Em março de 2014, apenas 9 meses após chegar, Neymar já tinha 50 gols pelo clube. Para efeito de comparação, jogadores que chegam ao Barcelona, muitas vezes, precisam de 2 ou 3 temporadas para esse número. É aqui que a história muda. Quando um jogador de 86 milhões começa a performar no nível dos maiores do mundo, o que acontece com o valor dele? Ele não sobe linearmente. Ele sobe exponencialmente. Em 2017, quando o PSG ativou a cláusula de rescisão de Neymar, o valor era de 222 milhões de euros. Mais que o dobro do que o Barcelona tinha pago. E ninguém no mercado achou absurdo, porque o ativo tinha sido provado em campo nas maiores competições do mundo. Aqui entra algo que vale a pena falar. O torcedor vê o nome, cria a expectativa e muitas vezes esquece de olhar o contexto. Quando Neymar foi para o PSG, a narrativa era clara. Ele ia finalmente sair da sombra de Messi
e se tornar o melhor do mundo. O torcedor francês acreditou. O mercado acreditou. A imprensa acreditou. E aí vem a frustração. Ao longo das temporadas no PSG, Neymar conquistou 3 títulos do campeonato francês, 3 Copas da França e chegou até a final da Champions League em 2020, mas não ganhou o título europeu, que era o objetivo central do projeto. Segundo dados da Forbes divulgados em 2019, Neymar faturou cerca de 94 milhões de euros no período entre meados de 2018 e meados de 2019. Seu salário anual no PSG era estimado em 76 milhões de dólares, mais cerca de 19 milhões em patrocínios, totalizando aproximadamente 95 milhões de dólares por ano. Mas o torcedor não compra patrocínio. O torcedor compra título. E é por isso que, apesar de todos os números, a percepção sobre Neymar no PSG sempre foi dividida. Antes de julgar qualquer decisão de carreira de Neymar, é preciso entender de onde ele veio. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em 5 de fevereiro de 1992 em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Filho de um mecânico chamado Neymar da Silva Santos. Sim, ele herdou o nome do pai. E de Nadine Santos. A família não tinha condição fácil. Quando ele tinha 11 anos e foi para o Santos, eles ainda viviam de forma humilde. O salário de Neymar nas categorias de base não era suficiente para sustentar a família. Só quando ele foi se aproximando do time profissional, com patrocínios começando a aparecer, a família conseguiu comprar uma casa perto da Vila Belmiro e começar a mudar de vida. Isso aqui é importante porque muda a leitura de muitas decisões que ele tomou depois. Um garoto que cresceu vendo a família passar dificuldade, quando chega terá um contrato de 222 milhões, ou a um salário de 76 milhões de dólares por ano, não está fazendo uma escolha puramente esportiva. Está também cumprindo uma promessa que fez a si mesmo muito antes de qualquer Manchester United, Real Madrid ou PSG aparecer na jogada. Pense assim, é como um empreendedor que cresceu sem dinheiro e quando a empresa começa a decolar, aceita o maior cheque possível, mesmo que a outra proposta fosse mais desafiadora. Você pode discordar da decisão, mas você não pode não entender de onde ela vem. Agora, outro ponto que muita gente ignora quando fala de Neymar. O jogador não é só um atleta, ele é uma marca. Entre seus patrocínios mais relevantes estão Red Bull, Epic Games, empresa por trás do Fortnite, um dos maiores games do mundo, Flutter Entertainment, Puma, Qatar Airways e Triller. Uma das parcerias mais antigas, com a Nike, se encerrou em agosto de 2020, após anos de parceria. Atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em termos de ganhos totais entre jogadores, Neymar é o terceiro atleta de futebol mais bem pago do mundo, e o segundo maior do PSG no período em que esteve lá. Saber exatamente qual é a fortuna de Neymar não é simples. Estimativas apontam para um patrimônio líquido em torno de 95 milhões de euros, mas esse número varia conforme investimentos, contratos em vigor e movimentações financeiras que não são divulgadas publicamente. O ponto é, quando se fala em Neymar, estamos falando de um ecossistema financeiro, não de um salário. E entender isso é fundamental para entender por que cada transferência dele gera tanta repercussão fora do campo. E na seleção? Porque esse é o ponto que mais divide os torcedores brasileiros. Neymar é um dos maiores nomes da história da seleção brasileira. Conquistou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 em 2011, o Superclássico das Américas em 2011, 2012, 2014 e 2018. Mas os 2 títulos que mais marcaram foram a Copa das Confederações de 2013, jogando em casa com o Brasil dominando o torneio, e principalmente a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, conquistada nos pênaltis contra a Alemanha. Aquele pênalti decisivo que ele bateu no Maracanã, com o estádio inteiro segurando o fôlego, é uma das cenas mais marcantes do esporte brasileiro nos últimos anos. Agora, a grande pergunta que fica: por que, com tudo isso, a Copa do Mundo ainda é o buraco na biografia de Neymar? Em 2014, lesão no quarto de final contra a Colômbia. Em 2018, saída nas quartas contra a Bélgica. Em 2022, lesão logo na fase de grupos. Talvez você ache que é azar. Talvez seja gestão de risco físico mal feita. Ou talvez seja a crueldade do futebol, que não deixa nenhuma carreira ser perfeita.
nem a do jogador mais caro da história. Olha, no final das contas, a história de Neymar é a história de um produto, no bom sentido da palavra, que foi construído ao longo de anos, pelos clubes, pela família, pelo próprio jogador e pelo mercado do futebol. Do menino de Mogi das Cruzes ao jogador de 222 milhões de euros, cada passo fez sentido dentro de uma lógica que vai muito além do que acontece dentro de campo. Isso foi planejamento ou foi sorte? Foram as decisões certas ou ele poderia ter sido ainda maior com outras escolhas? Agora eu quero saber de você. A carreira de Neymar foi um sucesso ou ficou abaixo do potencial? Comenta aí a sua opinião. E se você gosta de entender futebol além da manchete, o jogo financeiro, os bastidores, as decisões que ninguém explica, já se inscreve no canal e ativa o sino. Porque aqui o jogo é analisado de verdade. Valeu e até o próximo vídeo.